Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. O bom emprego do dinheiro. E eu vos digo, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que, no dia em que faltar o dinheiro, estes vos recebam nas tendas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas é fiel também no muito, e quem é iníquo no mínimo é iníquo também no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam dele. Jesus lhes disse: Vós sois os que querem passar por justos diante dos homens, mas Deus conhece os corações. O que é relevado para os homens é abominável diante de Deus. Comentários dos Pais da Igreja. São Gregório. E para não nos acharmos de mãos vazias depois da morte, devemos, em vida, colocar nossas riquezas nas mãos dos pobres. Prossegue a parábola. E eu vos digo, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade. Santo Agostinho. A palavra hebraica mamona significa riquezas em latim. Alguns, interpretando equivocadamente essa passagem, tomam os bens alheios e distribuem parte deles aos pobres, cuidando que, assim procedendo, obedecem à injunção do Senhor. É força retificar essa interpretação. Dai esmola do quanto ganhais com o próprio trabalho, porque não podeis enganar nem corromper vosso arbítrio, que é Jesus Cristo. Se tentasseis subornar um juiz com dinheiro tomado aos pobres, e se ele, de fato, se deixasse corromper, a força de justiça arraigada em vossa alma inclinar-vos-ia a desprezá-lo. Não penseis em Deus nesses termos, porque ele é a mesma fonte da justiça. Não deis, portanto, esmola do dinheiro obtido com juros e usura. Dirijo-me nisto aos fiéis, a quem dispensamos o corpo de Cristo. Porém, se possuirdes esse tipo de riqueza, o que tendes é mau. Não obreis desse modo. Zaqueu disse: Dou aos pobres metade dos meus bens. É assim que procede quem deseja fazer amigos com o dinheiro da iniquidade. E para não se tornar culpável, acrescenta: Naquilo em que eu tiver defraudado alguém, restituir-lhe-ei no quádruplo. De acordo com outra interpretação, o dinheiro da iniquidade significa todas as riquezas do mundo, não importando qual sua origem. Portanto, se desejais a verdadeira riqueza, buscai aquela que em Jó sobejava, mesmo quando era nu, porquanto seu coração ia cheio de Deus. As demais são chamadas riquezas da iniquidade, pois não são verdadeiramente riquezas, porquanto estão plenas de pobreza e sempre expostas a se perderem. Se fossem verdadeiramente riquezas, dar-vos-iam verdadeira segurança. Também são chamadas riquezas da iniquidade porque são próprias dos iníquos e daqueles que soem nela depositar toda esperança e felicidade. Na mão dos justos, o dinheiro é exatamente o mesmo. Estes, porém, só consideram riqueza os bens espirituais e celestes. Santo Ambrósio.
Nosso Senhor as chama riquezas da iniquidade porque elas estimulam-nos à avareza, inclinando-nos à servidão. São Basílio. Se acaso herdasses algum espólio, tornar-te-ias parcialmente proprietário de bens obtidos por algum homem injusto, porque entre os teus antepassados necessariamente há quem tenha agido iniquamente. Mas suponhamos que teu pai nada tivesse auferido por meios injustos. De onde vem o ouro que possuis? Se respondes, consegui por mim mesmo, desconheces a Deus, não tens noção de quem seja nosso Criador. Se dizes ao contrário, recebi de Deus, te pergunto então, porventura não é de Deus a terra e tudo quanto nela há? Portanto, se nossos bens pertencem na verdade ao Senhor de todos, também pertencerão aos nossos semelhantes. Teofilacto Diócrida. As riquezas que nosso Senhor nos confiou para que acudíssemos nossos irmãos e semelhantes, e que todavia as guardamos para nós, tornam-se ipso facto iníquas. Andaríamos melhor avisados se as entregássemos já de saída aos pobres. Mas, em verdade, agimos como administradores infiéis, retendo iniquamente tudo o que nos foi confiado para suprir as necessidades dos demais. Não devemos, portanto, prosseguir nesse caminho, mas antes dar tudo aos pobres, para que recebamos nossa recompensa nos tabernáculos celestiais. Prossegue então, a fim de que, no dia em que faltar o dinheiro, este vos recebam nas tendas eternas. São Gregório. Se ganhamos os tabernáculos eternos por meio da amizade com os pobres, entendemos que dar esmolas é mais regalar nossos futuros protetores do que propriamente socorrer os necessitados. Santo Agostinho. E quem há de habitar os tabernáculos eternos, senão os santos de Deus? E quem estes hão de receber nesses mesmos tabernáculos, senão os que lhes aliviaram a pobreza e proveram-lhes com alegria tudo aquilo de que necessitavam? Eis os humildes servos de Cristo que deixaram tudo para lhe seguir, distribuindo todos os seus bens entre os pobres para que pudessem servir a Deus com um coração arrancado aos liames do século e se elevassem ao céu como se asas tivessem, livres de todo o peso dos negócios mundanos. Não devemos pensar neles, os habitantes do céu, por quem gostaríamos de lá ser recebidos, como devedores de Deus, uma vez que essa passagem diz respeito aos santos e justos que lá habitam. Estes, com efeito, deixam entrar apenas aqueles que empregaram as riquezas mundanas em favor dos desvalidos. Santo Ambrósio. Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Dando aos pobres, podemos participar da graça de que desfrutam os anjos e demais santos. São João Crisóstomo. Observa que ele não disse para que vos recebam em seus tabernáculos, porque, a falar a verdade, não são eles próprios que lhes guardam a entrada. Também, quando nosso Senhor diz, granjeai amigos, acrescenta, com as riquezas da iniquidade, deixando claro que não nos há de bastar o favor dos santos se as boas obras não nos acompanham e se deixamos de empregar justamente as riquezas amontoadas injustamente. A esmola bem praticada é a arte das artes. De fato, por meio desta arte, não logramos construir casas de barro, mas alcançamos a vida eterna. Nas demais artes, vai muito dos elementos externos, mas as obras de misericórdia erigem-se apenas por meio da vontade. São Cirilo. Assim, nosso Senhor instruía os ricos a que estimassem, sobretudo, a amizade dos pobres e que juntassem tesouros no céu. Conhecia também a preguiça dos homens que, uma vez tomados pela paixão de enriquecer, descuidavam das obras de caridade em benefício dos pobres. Deixa o Salvador claro que, por essas vias, não há de resultar nenhum fruto espiritual. Quem é fiel nas coisas mínimas é fiel também no muito, e quem é iníquo no mínimo é iníquo também no muito. Em seguida, nosso Senhor abre-nos o olho do coração, dizendo: portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem?
O pouco aqui significa as riquezas da iniquidade, isto é, os bens da terra, que de nada valem para quem está a buscar as riquezas do céu. Fiel no pouco é o homem que compartilha seus haveres com os miseráveis. Demais, se nem no pouco acertarmos a ser fiéis, por que meio haveremos de alcançar o fecundo dom verdadeiro da graça divina que imprime na alma humana a semelhança com a mesma divindade? Que seja este o sentido das palavras de Nosso Senhor, fica claro pelo que segue. Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Santo Ambrósio. As riquezas nos são alheias, porquanto estranhas à nossa natureza. De fato, com elas não nascemos e, quando morremos, deixamo-las todas. Jesus Cristo é nosso porque é a própria vida dos homens e, para além do mais, desceu até nós. Teofilacto Diócrida. Até aqui ensinou-nos Nosso Senhor a administração das riquezas. Para seguir-lhe à vontade, portanto, é força nossos corações se desapegarem dos bens deste mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. Santo Ambrósio. Não que de fato haja dois senhores, há um só, nosso Senhor e nosso Deus. Com efeito, há quem se deixe escravizar pelas riquezas, mas nem por isso elas constituem-se como autoridade sobre os homens, pois é ele próprio, o homem, que a elas se submete de propósito. Nosso Senhor é um só, porque há um único Deus, motivo porque o Pai e o Filho compartilham do mesmo poder. Explica-o dizendo: com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Santo Agostinho. Nosso Senhor não diz estas coisas casualmente ou sem ter refletido. De fato, ninguém admitiria amar o demônio. Ao contrário, de que amam a Deus, porém, muitos são os que se gloriam. Assim, odiará um, isto é, ao diabo, e amará a outro, ou seja, a Deus. Ou se afeiçoará a um, ao diabo, buscando os bens temporais, e desprezará o outro, Deus, como, aliás, só em fazer tantos cristãos movidos pelas paixões que lhes vão na alma, apostando obter da misericórdia divina a impunidade de suas faltas. São Cirilo. Ele termina a parábola dizendo: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Renunciemos, portanto, às riquezas e consagremo-nos com todo desvelo a Nosso Senhor. São Beda. Que o avarento tome ciência destas palavras e entenda que não pode servir ao mesmo tempo a Jesus Cristo e às riquezas. Sem embargo, não falava Nosso Senhor simplesmente do possuir riquezas, mas do servi-las. De fato, o homem que se põe a entesourá-las está, a rigor, trabalhando para elas. Aquele que, porém, lograr sacudir o jugo desta escravidão, acha-se livre para distribuir seus haveres como verdadeiro senhor. Mas também é dito servo das riquezas aquele que, por causa da própria perversidade, é chamado com razão de senhor das coisas terrestres e príncipe deste mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo havia advertido os escribas e fariseus que não presumissem da própria justiça, que aconselhassem os pecadores penitentes e que redimissem seus pecados por meio da esmola. Eles, porém, escarneciam dele quando se punha a ensiná-los sobre a caridade, a humildade e o reto uso das riquezas. Os fariseus, amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam dele, e o faziam, seja porque cuidavam ser de pouca utilidade às instruções de Nosso Senhor, seja porque estavam habituados, desde há muito, a agir dessa maneira. Teofilacto Diócrida. Mas Nosso Senhor, ciente da malícia oculta que neles ia, põe de manifesto que a justiça deles não é senão fingimento. Por isso diz: vós sois os que querem passar por justos diante dos homens. São Beda. Os fariseus desprezavam os pecadores, havendo-os por fracos e desesperançados, e imaginavam-se perfeitos, a ponto de dispensarem o remédio da esmola. Contudo, aquele que há de reluzir nas mais espessas trevas conhece as profundezas dos corações e o orgulho que aí se assenta.
mas Deus conhece os corações. Teofilacto Diócrida. E por isto sois mais culpáveis diante de Deus, por causa da vossa arrogância e do desejo que nutris pela estima dos homens. Por isso diz: o que é elevado para os homens é abominável diante de Deus. São Beda. Os fariseus zombavam do Salvador porque ele condenava publicamente a avareza, como se estivesse a pregar contra a lei e os profetas, nos quais se lê que muitos homens ricos foram havidos por justos diante do Senhor. O próprio Moisés prometera a fartura de bens da terra aos judeus cumpridores da lei. E Nosso Senhor, combatendo-lhes essas noções arraigadas, ensina que, a respeito das promessas e preceitos, vai grande diferença entre a antiga lei e os evangelhos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.